Amém? Se você tiver uma Bíblia ou celular, abre em 1 Samuel 17, no versículo 11. Eu vou falar hoje sobre Davi. Eu vou tentar falar de um outro lado dessa história. E no versículo 11 diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Por enquanto, só esse versículo, e depois você pode deixar a sua Bíblia aberta, o seu celular aí. Mas não vai ver mensagem, nem Facebook, nem YouTube, porque ele vai pegar fogo. Ele vai queimar, vai explodir aqui. Aí você fala: ai meu Deus, o que aconteceu? Vai pegar fogo. Aqui nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E aqui em 1 Samuel, nesse versículo, está dizendo que ouviram as palavras e todos estavam com medo. Todos estavam com medo. O rei estava com medo. O exército do rei estava com medo. Todos estavam com medo. Por quê? Porque eles estavam em guerra. Mas não era só por isso. Aquela batalha, aquela guerra era diferente. O outro exército, ele dava medo. Por quê? Porque tinha lá um soldado, tinha lá um que era maior do que todos. Era um gigante. E a palavra diz que ele se chama Golias. As crianças todas conhecem a história de Davi e Golias. E não só o povo, mas todo o exército e o rei estavam apavorados. Imagine você aqui, e uma pessoa muito grande, né? Ele era tão grande, a sua armadura era enorme, e ele todo dia zombava, ele ia lá à frente e dizia: quem de vocês vai querer lutar comigo? Se alguém aí lutar comigo e me vencer, nós vamos embora. Quem? Todos estavam com medo, todos estavam apavorados. Aquele homem, ele amedrontava só de olhar. Nós temos muito medos, né? Alguns medos. Quem tem medo aqui de barata? Eu vejo que mulher fica apavorada com uma barata. Tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de escuro. São medos simples. Ah lá, medo de escuro. São medos que a gente vai adquirindo na vida. A mãe fala: cuidado que a barata vai te pegar. Olha, se você chorar, vou te levar a tomar uma injeção. Quantos aqui não tem pavor de tomar injeção? Porque a mãe fala: se você não comer, você vai ter que tomar injeção. Olha, o medo já é colocado, já desde pequeno. Eu vejo a Sarinha, às vezes eu vou brincar com ela e eu falo: oi, Sarinha. Ela ri. E quando eu esqueço, eu falo: oi, Sarinha. Ai, ela faz assim, ela até treme. Medo. Nós já nascemos, o medo é algo também que nos protege. Nós nascemos, é algo natural do homem, nós temos que ter medo. Por isso que uma criança que não tem medo, ela pode se jogar da janela. Ela não sabe das consequências. Então, as mães ficam: olha, se você for lá na janela, o bicho-papão vai te pegar. Se você for lá, o homem do saco. Um dia nós estávamos na rua, o Guto falou: olha, pai, o homem do saco. Não, era um homem, um andarilho. Ele: olha, pai. Ele falou: que horror. E aí nós falamos: fica quieto, para que o homem não escutasse. Esse dia eu estava com meu neto, ele falou: vó, olha a blusa desse homem, é de gay. Eu falei: cala a boca. Eu falei: cala a boca, menina, olha o tamanho do homem. Ô vó, mas olha, tudo colorido. Eu falei: cala a boca, Pedro. E não tem medo, o baita de um homem do nosso lado. Assim, vó, olha que blusa mais feia. Eu falei: Pedro, cala a boca. Então, ele não tem esse senso desse medo. Mas aqui a palavra de Deus diz que
todos estavam com medo, todos estavam apavorados, e todo dia aquele gigante ia na frente do exército de Deus e dizia: quem vai lutar comigo? Ninguém, né? Ninguém. Mas a palavra de Deus diz aqui, que havia um rapaz, que era o Davi. Jessé tinha 8 filhos, uns estavam lá, naquele exército do rei Saul, do povo de Israel, estava ali para lutar. E Davi era uma criança, ele cuidava das ovelhas. Mas aí o pai falou: olha, vai lá levar um lanchinho, vai lá levar, ver se os seus irmãos estão bem, vai ver se eles nem morreram, né? O gigante está lá afrontando, vai lá. Não falou isso não, mas falou: vai lá, leva comidinha para eles, vai lá e vê se está tudo bem. Aí Davi, na sua maior simplicidade, ele foi e começou a ouvir uns comentários. Ele começou a ouvir aquelas afrontas. Os próprios soldados estavam falando: olha, quem matar esse Golias, quem matar esse filisteu, vai casar com a mulher do rei, com a filha do rei, e não vai precisar pagar impostos nunca mais. Olha a preocupação deles, eles tinham medo, e havia ainda uma oferta, havia ainda um presente para quem tivesse a ousadia, uma motivação de dizer: eu vou lá e mato esse Golias. Ninguém queria, nem casando com a filha do rei, nem morando no palácio, e nem ainda ser isento de todos os impostos. E aquela oferta estava ali, e os soldados estavam falando: mas que medo, né? Nossa, se eu for enfrentar ele, eu não sou nada. E Davi, um menino que adorava a Deus, que tocava a sua harpa, que louvava a Deus, ele estava ouvindo aquilo, e ele começou a ouvir. E diz a palavra de Deus, que ele ficou indignado por isso. Ele ficou indignado. E aí o que ele fez? Ele pensou lá com ele e falou: olha, eu já matei um urso, eu já matei um leão, eu não tenho medo, porque não foi eu que matei esse urso, não foi eu que matei esse leão, foi o próprio Deus que me deu essa força, foi o próprio Deus que eu não tive medo, e por isso, o meu Deus é mais do que esse afrontador. Quem é esse incircunciso que está afrontando Deus? Ele não falou que está afrontando o rei Saul, que está afrontando o exército. Ele falou: quem é esse aí que está afrontando Deus, o povo de Deus? Quem é esse homem que é tão forte, que é tão poderoso, é maior que o poder do nosso Deus? E eu pergunto para você: qual é o teu medo? Qual é o medo? É de barata? O teu medo é do escuro? O teu medo é do dia de amanhã? Nós estamos vivendo dias de medo, dias de pavor, por causa da pandemia. Você sai na rua, a pessoa só falta te dar um banho de álcool, né? Você sai bêbada assim, às vezes sentando numa loja, a pessoa começa a te espirrar. Esses dias, no sábado eu fui na minha filha, ela: mãe, tira o sapato. Na porta eu tirei. Mãe, dá as bolsas. Aí eu dei. Falei: o que mais quer? Que eu tire a roupa? Não, mãe, só isso. Eu falei: pera, vou limpar sua mão. Aí eu espirrei assim. Tchá! Falei: posso entrar agora? Pode. Falei: posso ficar com a meia? Não, tira a meia, eu tenho um chinelinho aqui. Eu falei: Jesus, um medo, sabe? Falei: posso dar um beijinho? Não, mãe, não precisa. Falei: tá bom. Mas aí eu fui lá e agarrei ela assim. Falei: filha, olha, nós temos mesmo que fazer todos os protocolos, lavar a mão, colocar o álcool, mas esse seu medo, esse seu pavor, se a doença chegar à tua casa, e se ela chegar, e se houver uma permissão, Deus vai dar uma saída,
Deus vai usar os médicos, Deus vai usar o remédio. Vamos crer no poder de Deus, senão você não vai conseguir mais sair de casa, você não vai conseguir mais poder ver ninguém. Tem muitas pessoas que precisam ir trabalhar. Alguns podem ficar em casa, alguns podem não sair. Olha, o que eu mais sinto falta aqui é de abraçar quando chega. O que eu mais sinto falta é de ir colocando as mãos. Domingo eu coloquei a máscara, pedi para o diácono ir comigo colocando o álcool. Eu sei que pode ter pessoas que não querem, até mesmo eu, né? Posso estar correndo um risco, e a gente pensa nisso, dou a mão, não dou a mão, dou isso, dou aquilo. E às vezes, sem você imaginar, você encostou em alguma coisa e pegou o vírus. Você fala, mas eu me protegi, mas eu me guardei, estou fazendo tudo, o que aconteceu comigo? É medo, medo, nós temos que ter sim um medo, mas um medo confiando naquele que pode nos livrar. Por isso Davi falou, olha, eu matei um urso, eu matei um leão, porque o meu Deus estava comigo. E porque todos estão com esse medo, se Deus está com o povo de Israel, não é esse gigante, não é esse homem que vai derrotar o povo de Deus. Então não é uma pandemia que vai derrotar você, não é uma falta de emprego que vai te derrotar, não é um casamento que você perdeu ou uma traição que vai te derrotar. Não, Deus vai estar com você na pandemia, Deus vai estar com você no desemprego, Deus vai estar com você. E o melhor, às vezes a pessoa fala para mim, pastora, você não tem medo de viver sozinha, de ficar sozinha no seu apartamento? Eu falo, medo? É, você não tem medo, pastora? Eu falo, mas eu não estou sozinha, eu estou com Jesus, os anjos do Senhor estão ao meu redor, eu não estou sozinha. Ai, pastora, eu fico preocupada. A minha mãe todo dia me liga, filhinha, você está boa? Com quem você está? Estou só aqui, mãe. Eu estou escutando voz. Eu falei, não, é louvor, estou louvando. Ai, eu fico tão preocupada que você está sozinha, filha. Eu falei, não estou sozinha, mãe. Os anjos do Senhor estão aqui ao meu redor. Ela fala, é verdade, filha. Eu oro para você todo dia. Deus está com você. Então eu nunca estou só. A palavra de Deus diz que mesmo se todos te abandonarem, se a tua família te abandonar, se o teu marido te abandonar, se os teus amigos te abandonarem, Ele diz, eu não te abandonarei, aleluia. Quantas pessoas tiram a vida porque perdeu um amor, porque perdeu um emprego, porque perdeu um amigo. Nós não podemos ter esse medo do futuro. O que vai acontecer amanhã Deus proverá, e hoje Deus proverá, e o mês que vem Deus proverá. Quantas pessoas não dormem pensando, ai, se eu perder o emprego, está bem lá no emprego, está recebendo promoção, ai, se eu perder o emprego, ai, se meu filho casar, ai, se acontecer isso com meu marido, ai, não dorme, fica pensando no que vai acontecer, na morte da bezerra, no leite derramado, não é assim que os antigos falam? Nem aconteceu, e se aconteceu, e se o leite já foi derramado, Deus vai criar coisas novas para nós, Deus vai criar um novo caminho, Deus vai criar novas coisas, boas novas. O Evangelho é boas novas, uma nova vida. Hoje, essa semana, ontem, o Roberto perdeu a mãe. Amanhã ou depois eu posso perder a minha, eu posso perder a minha vida, você pode perder a sua vida. Quem sabe da vida? Ninguém sabe se você vai ter mais uma hora, mais um dia, mais um minuto. Um jovem morre, criança morre, nós esperamos sempre assim, quando eu ficar velho eu vou morrer, quando eu ficar velho eu vou começar a me cuidar. Não, você pode partir hoje. É duro isso, mas você pode partir agora. Por isso as boas novas são para todos os dias da tua vida. Hoje você é jovem, é para você. Hoje você é criança, é para você. Você é velho, é para você. As boas novas do Evangelho. E quais são as boas novas? Jesus Cristo. Sabe o que Davi tinha no coração? Lá em Deuteronômio fala que o exército de Deus não tinha medo.
Ele não tinha medo porque Deus estava com eles. E Davi conhecia essa palavra. Então ele tinha no coração: Deus não vai nos abandonar. Deus está à frente do seu povo. Deus já venceu essa batalha. Deus, e hoje Jesus já venceu através da cruz para a minha vida e a tua. Um dia eu estava saindo do culto tão feliz com minhas filhas pequenas, e era pertinho de casa, nós fomos a pé. Eu estava feliz, nós estávamos cantando. Eu tenho uma prima que ela está assistindo, a Sônia. Ela vinha sempre na minha casa com o marido, ela ainda não tinha filhos. E ela vinha e nós íamos para o culto, íamos a pé. E na volta, eu estava com as meninas assim, e era tarde da noite. O culto ali terminava depois das 10, era tarde, estava tudo escuro. E um vizinho lá foi passear com o cachorro. Só que quando o cachorro viu as crianças, né? Um Doberman, gente, um baita de um cachorro. Quando ele viu aquela agitação, ele veio direto em mim e nas crianças. Eu tive medo. Não, eu tive um pavor. Quando eu vi ele vindo, ele veio. E quando ele levantou, eu disse assim para ele: em nome de Jesus. Na hora o cachorro foi embora. E eu mesmo não acreditei. Eu falei: Jesus. Eu tinha acabado de sair de um culto, ouvindo a palavra de Deus. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus é poderoso. Aí vem aquele Doberman. Gente, eu saí dali com as minhas filhas e minha filha tremendo. Quando eu cheguei em casa, contei: ai, não, vamos lá, vamos falar com o vizinho, vamos matar o cachorro. Olha, aquele cachorro não podia estar na rua essa hora. Um Doberman, ele não podia ter passeado. De repente o cachorro se soltou dele, ele não teve culpa. Mas aquele cachorro podia ter acabado com uma das crianças ou comigo. A única coisa que eu tive é: em nome de Jesus. Ele voltou. Eu tive muito medo e depois eu tremi assim, mas não aconteceu nada. Jesus vai dar o livramento na hora certa. Ele vai dar o livramento na hora que você mais precisar. Por isso você tem que ser como Davi. Já venci tantas lutas. Quantas lutas vocês já venceram aqui? No casamento, com os filhos, com a enfermidade. Talvez você já passou necessidade. Eu já passei muita necessidade. Eu já tive que pensar: amanhã o que eu vou comer? E a comida vem em casa. Quantas lutas, quantos gigantes se levantam dizendo: aonde está o seu Deus? Aonde está a sua fé? Aonde está o seu Deus? E você mesmo na necessidade de Deus dizer: o meu Deus está comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Você sabe, tem uma passagem, eu não vou abrir, não vai dar tempo. Em 2 Reis 6,15, eu já até trouxe uma pregação sobre essa palavra. Eliseu, ele estava sendo afrontado, aquele exército, um grande exército para matá-lo, para capturá-lo. E havia o seu servo, né? Aquele que acompanhava ele. E quando pela manhã que ele sai, ele voltou e disse: olha, estamos mortos. O exército que tem lá fora que está vindo é muito grande. Não tem como vencer. Não tem. É como Golias. Olha, não tem como vencer essa luta, não tem como vencer essa batalha. Aí o que o profeta disse: eu vou orar por você, para você ver com os olhos espirituais. Você vai olhar para aquele exército, você vai olhar para esses guerreiros que querem te matar, que querem me matar. Você vai olhar para ele com os olhos abertos, olhos espirituais. E ele orou.
E ele orou e os olhos espirituais foram abertos. E aquele jovem viu carros de fogo. Aquele jovem viu o exército de Deus. Era maior do que aquele exército que estava ali para matá-los. Quando você olha a sua situação com os olhos naturais, você perdeu a sua batalha. Você perdeu aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem promessas para a tua vida. E quando você olha para os olhos naturais, você fala: eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir essa vaga? Será que eu vou conseguir um casamento? Será que eu vou conseguir? Será? Quando você olha com os olhos naturais. E aqui nessa passagem o profeta diz: olha, eu vou orar para que os seus olhos sejam abertos. E eu vou orar por você hoje para que os seus olhos sejam abertos, para que você veja a tua necessidade, não com os teus olhos naturais, mas com os olhos de Deus, pela fé. Os seus olhos vão ser abertos. Deus é poderoso e você pode vencer mais uma batalha na tua vida, porque você não vai ter uma não, você vai ter muitas, muitas. E foi o que aconteceu. Eu estava em São Paulo, com a pastora Regina, com a presbítera Simone, e a Débora devia ter uns 5 anos, 5, 4, 3 anos. Nós saímos de um culto maravilhoso. Não assusta não, que daqui a pouco eu vou dar um grito. Eu já estou avisando, né? Às vezes a pessoa assusta. Ai, que culto maravilhoso, Deus falou, e a gente saiu cantando, e lá na igreja tinha cantina, a pastora Regina comprou um suquinho para a Débora, comprou, acho que um lanchinho, não sei, e nós saímos: ai, Deus falou com você? Deus falou com você? Ai, o que Deus falou? Que legal, e aí saímos felizes, e fomos indo para a pracinha, onde estava o carro da pastora Regina. Aí a pastora Regina foi lá, arrumou a cadeirinha da Débora, abriu a porta, né? A porta dela estava meio aberta, com o vidro aberto. Eu entrei, pus o cinto, coloquei minha bolsa aqui no colo, já me amarrei. A Simone entrou também. Aí a pastora Regina abriu e foi ajeitar a Débora, e colocou o suquinho, e pôs um canudinho, e estava ajeitando a Débora. De repente, sai da praça um homem. Gente, ele era muito feio. Ele era o próprio mulambo. O cabelo dele ele era feio demais, mas não era feio porque ele era feio. Eu comecei a olhar aquele homem, mas eu já não estava olhando ele com os olhos naturais. Eu falei: Jesus, misericórdia. Aquele homem veio com uma garrafa, toda quebrada com umas pontas, e ele já veio assim, direto. E ele veio. E a pastora Regina não teve o que fazer, ela correu para a avenida, ela fechou a porta da Débora, a porta dela ficou aberta, porque ela já ia entrar. Ela correu pedir ajuda, porque o meu genro estava atrás, e já tinham saído da igreja, o Michel, não sei, foi para outro lado, e meu genro estava vindo atrás com o carro. E ela foi para a avenida para pedir ajuda. Gente, não dava tempo de eu sair, eu estava amarrada, com a bolsa no colo. Não tinha como eu também deixar a Simone. Eu nem olhei para a cara da Simone, mas a Simone ficou tão quieta, gente. Ela e a Débora podia gritar, né, criança? Não deu um pio. Quando aquele homem entrou dentro do carro, assim, com a garrafa, ele veio com a garrafa e fez assim para mim. Agora não se assuste, tá? Eu olhei com os olhos espirituais, eu falei: gente, isso é um demônio na vida desse homem. Esse homem não vai fazer nada por nós. E veio bem rápido. Quando ele entrou com a garrafa, e ele fez assim para mim com a garrafa, eu fiz com o dedo: oh, xarai! Aí ele pegou, me afrontou de novo. Ele veio com a garrafa, e aí eu fui de novo com o meu dedo, parecia que meu dedo tinha uma arma. Eu falei: raxaralamanai! Aí ele pegou, e foi andando. E eu continuei lá sentada. E aí o meu genro queria atropelar ele, queria matar ele. Eu falei: deixa ele. Aí ele pegou, saiu andando assim: me deixa, me deixa.
sabe? Eu fiquei tremendo, eu orei na hora, oh, xaralamanai, e ele gritava também, eu nem sei o que ele falava, né, Simone? E eu, xaralamanai, sai em nome de Jesus. E o homem saiu correndo, pulando, ele pediu misericórdia, ele falava, me deixa. Nós tremíamos, deu um medo. A pastora Regina não conseguia dirigir, de medo, a Simone estava tremendo, nós estávamos assim, sabe, não sabia se ia, se ficava. Nós temos medo de tudo, mas nós temos que saber que nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, e se não nos guardar naquela hora, é porque tem um propósito dele na nossa vida. Temos que confiar isso, mesmo que acontecer alguma coisa na tua vida que não está como você imagina, não acredite que é Deus, é o diabo que colocou vendas espirituais nos teus olhos, para dizer a tua vida não vai para frente, a tua vida não vai mudar, não adianta, olha, só acontece isso com você, só com você, sempre com você, a vida inteira, é isso que o diabo vai falar, mas Deus vai falar, eu te amo, eu te livro, eu posso te abençoar, eu posso abrir as portas e as janelas dos céus para te abençoar. É isso que Deus faz. Não deixe e não olhe para as circunstâncias, veja o mundo espiritual. Se naquele dia eu ficasse apavorada, eu não sei o que aquele homem ia fazer com aquela garrafa. Na hora Deus me deu abriu os meus olhos espirituais. Mas eu vou dizer para você, houve uma outra época na minha vida, que eu estava ali, estava num salão de cabeleireira, e eu não estava com essa fé não, sabe? Eu estava lá, sabe quando você está em cima do muro? Não sabe se quer, se não quer, eu quero Deus, mas não está muito, né? Estava magoada com a vida, estava magoada por causa da traição, estava assim, Deus não está me ouvindo, Deus não está ligando mais para mim, olha o que aconteceu com a minha vida, tenho 3 filhas para cuidar. Eu estava naquele negócio assim, entrou um moço bem bonito e disse assim, eu queria ver se a minha esposa está fazendo escova aqui. Aí eu falei, qual o nome? Aí eu olhei, não está não. Aí ele olhou bem o salão, olhou a outra sala, e foi embora. Mas ele chegou tão educado, gente. Daqui um pouco ele voltou. Ele era outra pessoa. Ele começou a falar palavrão, ele veio com a arma, pôs na minha cabeça e falou, vamos na outra sala. Gente, eu fiquei 1 semana sem falar. Não é porque eu não queria não, porque eu perdi a voz. Eu não dei um grito, eu não fiz um ai. A mulherada do salão gritava, pegava a bolsa, e ele falava, cala a boca, eu vou matar você. Eu fiquei tão apavorada naquele dia, que eu não consegui falar nada, eu fiquei 1 semana sem voz. Naquele dia eu pensei, nossa, Deus nos livrou, isso foi com certeza, mas por que eu tive tanto medo? Porque a minha fé não estava ligada com aquele que tudo pode. A minha fé estava esmorecida, a minha fé estava distante, sabe por quê? Porque as circunstâncias da minha vida, sabe, ninguém me ama, ninguém me quer, nada acontece comigo, olha o que está acontecendo, eu estava naquela situação, e aí os meus olhos foram abertos espirituais para que eu visse o meu medo, o meu pavor, mas mesmo assim Deus me livrou, e mesmo assim Deus tem te livrado, e mesmo assim Deus tem te guardado. Essa reação que eu tive agora, foi que na hora Deus abriu os meus olhos espirituais. Então eu digo para você, qual é o seu medo? Medo vira depressão, vira pânico, ansiedade, medo de viver, medo de não dar certo, medo de receber não, medo de ser rejeitado, medo de ser amado. Não importa se ninguém te amar, saiba que Deus te ama. Saiba que Deus deu o seu filho. É lógico, a nossa carne dói, né? Mas saiba que Deus te ama, que Deus tem um propósito na tua vida, e que nada, nem a espada, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus.
Quero convidar você a ficar de pé. Eu creio que Deus tem um grande propósito aqui nessa noite. Porque eu marquei alguns versículos, marquei algumas coisas, não consegui nem ler. Deus quer te libertar desse medo, mas Ele só pode te libertar à luz da palavra. A luz é lâmpada, né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos.